O realismo poético francês no cinema não foi uma escola formal, mas um movimento que capturou o espírito do país num momento entre guerras, mais especificamente entre 1934 e 1940, período marcado então pela ascensão e queda da Frente Popular. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais quais são suas principais características, filmes marcantes e indispensáveis para quem quiser entender um pouco mais sobre o realismo poético francês, assim como os diretores que marcaram essa época. Enquanto o expressionismo alemão, esse sim, um movimento formal dos anos 20, tinha como característica distorcer ângulos e cenários para projetar os pesadelos da mente, o cinema francês da década de 30 resolveu fazer o oposto. Resolveu olhar para fora, para o chão sujo das ruas, para a realidade dos operários, para a realidade das fábricas. Essa representação por meio de uma escola trouxe um certo formalismo que tinha como característica uma profunda melancolia dos personagens. Em resumo, dá pra gente dizer que é a arte de personagens que já sabem o seu destino, mas que ainda assim caminham para esse abismo com uma elegância única. Vamos entender então como é que essa estética moldou a identidade do cinema europeu e por que diretores como Jean Renoir e Jean Vigo são os principais destaques desse momento histórico. Para entender o realismo poético francês, portanto, a gente precisa olhar lá para a França dos anos 30. O país estava numa crise consequência da depressão de 29 que aconteceu na América e também assistia à ascensão de partidos nazistas e fascistas nas vizinhas Alemanha e Itália. Em 1936, na França, a Frente Popular, que era uma coalizão de esquerda, assume o poder. E isso trouxe um certo clima de euforia, de alegria, com a perspectiva de reformas que poderiam melhorar a vida da população comum. E aí a gente já vai entender que era justamente essa população os representados nessa escola, nessa proposta cinematográfica. Mesmo com um partido sensível às demandas populares, as políticas na época fracassaram e a guerra logo iria eclodir. Então, enquanto a França encarava esse contexto no cinema e nas artes, essa tentativa de imprimir o que era o contexto social da época por meio da arte, Hollywood vivia sob a autocensura chamada de Código Reis. Isso significa uma série de regras morais que conduziam um pouco as histórias com aquilo que os personagens e os filmes poderiam ou não fazer e mostrar. Dentro desse contexto, qualquer crime deveria ser punido e a moralidade dos personagens deveria ser preservada. É aí que começa a surgir por lá também o escapismo, com musicais, com filmes de comédia, sempre com finais felizes que faziam com que o espectador saísse motivado e otimista da sala de cinema. Mas o realismo poético, como a gente espera, da arte europeia, rejeitava totalmente esse escapismo. Se em Hollywood o herói sempre vence, aqui, o herói, muitas vezes interpretado por Jean Gabin, é um marginalizado que não tem para onde fugir e vê pouca perspectiva. Lá nos Estados Unidos, som começando, diálogos rápidos, engraçados. Aqui, outro ritmo, uma poesia urbana. Roteiristas como Jacques Prévert elevaram a lógica do diálogo no cinema para um lirismo poético. Na prática, isso quer dizer que não importava só o que se dizia, mas como se dizia e também o que não se falava. Então a gente vai começar a entender que a linguagem desse movimento, ele é baseado numa contradição de partida. O realismo dos temas, mas a poesia na imagem, que dá um contraste que a princípio gera um estranhamento. Como pode a gente assistir a realidade nua e crua, as dores expostas, de uma forma imagética que poderia trazer justamente esse lirismo ou essa beleza poética? Mas aqui a gente vai ver exercícios cinematográficos que anos depois os filmes de Hollywood vão começar a incorporar suas narrativas. Dois exemplos: o controle de luz para criar sombras e, portanto, narrativas que acontecem também por meio da fotografia, e talvez aquela que seja mais conhecida e que se iniciou pelas mãos de Jean Renoir em A Regra do Jogo, que é a profundidade de campo, já no cinema hollywoodiano, muito marcada quase 10 anos depois em Cidadão Kane. A profundidade de campo, então, nada mais era do que abrir mão de cortes rápidos para mostrar a
acontecimentos que se desenrolam em diferentes ambientes para proporcionar que o espectador consiga ter a dimensão do que acontece mais próximo e mais ao fundo, num primeiro plano e num segundo plano. Portanto, essa profundidade de campo que nos mostra uma ação acontecendo próxima à tela e à câmera e outra ação que acontece mais distante, dando então mais vida e mais dinamismo àquilo que era visto, para significar, no fundo, a sensação de que a vida continua fora do plano, de que a vida é pulsante, de que a vida é dinâmica, uma sensação então de liberdade e que, claro, amplia a possibilidade narrativa do filme. Uma outra característica dessa proposta cinematográfica é o herói fatalista, ou seja, o protagonista geralmente é um homem comum, um desertor de guerra, um operário, com um passado geralmente misterioso, que encontra um amor puro, impossível, mas que faz, de alguma maneira, o nosso personagem central ressignificar a forma como está enxergando o mundo, mas que não necessariamente traz consigo essa esperança de um amanhã melhor. Mas a gente está sempre flertando com essa possibilidade de conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira, e aí está o realismo poético. Um dos rostos mais conhecidos do realismo poético e que é importante saber para conhecer melhor o movimento é o de Jean Gabin. Isso porque ele traz um conceito que é o avesso do que acontecia em Hollywood, onde a gente tinha esses heróis para serem endeusados. Aqui, pelo contrário, é um herói comum, do cotidiano, um operário, gente como a gente. Uma coisa que marca o realismo poético é que o público, à época, já entendia que os personagens de Jean Gabin estavam sempre tentando escapar de algo, seja da lei, da solidão, de si mesmo, do fatalismo, da desesperança, mas sabiam também que ele não ia ter sucesso nessa empreitada. Então, o espectador ia lá para entender como, dessa vez, o personagem ia perder com dignidade. Em resumo, os personagens de Jean Gabin humanizaram a figura do operário, a figura do homem comum, que carrega nas costas o peso do mundo. E aqui vão 3 filmes básicos para você assistir e começar a compreender melhor o realismo poético francês. Número 1, O Atalante, de 1934. Esse filme é o marco zero dessa escola. Ele vai contar, na verdade, a história de um casal recém-unido em uma barcaça, navegando quase que sem rumo, mas esse navegar para fugir da vida que eles tinham vai se transformando em um cotidiano bastante surreal. Há uma cena interessante de se observar aqui nesse filme, quando o capitão Jean mergulha no rio para ver o rosto da esposa desaparecida. O diretor Jean Vigo usa a câmera subaquática para criar uma imagem fantasmagórica. É a prova de que o realismo não precisa ser literal, ele pode ser onírico. O filme é um elogio ao amor marginal e à liberdade contra as instituições. Número 2, A Grande Ilusão, de 1937, de Jean Renoir. O filme se passa num campo de prisioneiros da Primeira Guerra para falar justamente deste aprisionamento, que já é a representação simbólica do que está por vir, a Segunda Guerra, como se não houvesse como fugir desta missão e dessa realidade. O que vai ser interessante aqui é que o filme não foca no campo de batalha, não foca em conflito, não foca na questão militar, mas sim nas relações humanas que se estabelecem dentro daquela prisão. A grande ilusão do título seria uma simbologia para essa crença de que classes sociais realmente nos separam. A gente vai ver aqui que o Renoir usa constantemente movimentos de câmeras laterais para conectar diferentes personagens ao quadro, criando uma sensação de que é impossível nos separar, reforçando uma ideia de fraternidade, inclusive entre inimigos. Agora, para mim, o terceiro e mais marcante, imperdível e com certeza um dos melhores filmes da história do cinema, principalmente na primeira metade do século passado, A Regra do Jogo, de Jean Renoir, que trouxe, portanto, a profundidade de campo como algo marcado e que influenciou o cinema gerações e gerações depois. O filme é uma sátira feroz à aristocracia francesa e os seus hábitos. Uma cena bacana de se prestar atenção é durante a festa no castelo, em que múltiplas tramas acontecem simultaneamente em diferentes planos da imagem. Enquanto os patrões brincam, por exemplo, os empregados mimetizam esse comportamento nos corredores. E é bacana notar como o filme termina com um assassinato por engano. E o que isso quer dizer? Justamente a cegueira de uma classe social que não consegue perceber e enxergar que o mundo ao seu redor está prestes a explodir e que existem
diversas outras realidades acontecendo, para eles parece passar de forma invisível. Mas se eu falei que são 13, acho que aqueles são indispensáveis de fato para uma experiência de conhecimento sobre o realismo poético francês, tem um quarto filme que é um marco do realismo poético francês. E eu tô falando do Trágico Amanhecer, de Marcel Carné. Enquanto a gente tem em Renoir o mestre da técnica e da profundidade, Carné vai pelo lado de criar uma atmosfera poderosa. Esse é um dos primeiros filmes a fazer um uso reconhecidamente brilhante do recurso de flashback, algo que também vai ser utilizado lá na frente em Cidadão Kane. Veja que a gente tem em Cidadão Kane um exemplar de um filme que foi uma grande inovação narrativa por dois elementos que já haviam sido usados mais de 10 anos antes em diferentes filmes do realismo poético francês. Com isso, muito menos do que problematizar o que fez Cidadão Kane, porque isso é um processo natural do cinema, e a gente entender o impacto dessa proposta cinematográfica para a linguagem do cinema como um todo. Foi um experimento muito relevante. A gente vai ter então aqui no realismo poético francês alguns diretores marcantes. Um deles é o Jean Renoir. Ele é considerado uma figura central do movimento. Ele combina uma observação social profunda com um humanismo lírico. Outro é o Marcel Carné. Ele é frequentemente associado ao lado mais fatalista dessa proposta. Ele ficou muito marcado pelo estilo, pela forma. Os filmes mais emblemáticos dele, pra gente citar 3, Cais das Sombras, Trágico Amanhecer e O Boulevard do Crime. Outro diretor de destaque dessa proposta cinematográfica foi o Jean Vigo. Ele acabou tendo uma morte prematura, então, portanto, também uma carreira muito rápida. O filme, O Atalante, é frequentemente considerada como a obra que deu início a essa proposta cinematográfica. O realismo poético francês não foi interrompido por um desejo daqueles que faziam parte dessa proposta, mas sim por conta da guerra. Mas é muito importante a gente entender a influência em outros movimentos e estilos cinematográficos, como o cinema noir, o neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa. No cinema noir, definindo aquela estética dos detetives e mulheres fatais dos anos 50, daquela fotografia escura e de sombras. Já no neorrealismo italiano, é a preocupação com as classes baixas que acabou sendo a base para muito do que essa outra escola cinematográfica teve como principal característica. E na nouvelle vague, embora jovens como Godard e Truffaut quisessem destruir aquele cinema dos que vieram antes, com Renoir a história foi diferente. Eles tinham uma admiração por considerar que ele era o pai da liberdade criativa. O realismo poético francês, então, ele nos ensina que mesmo quando a realidade é cruel e o final não é feliz, existe uma beleza inerente na resistência humana e em elementos do cotidiano que, vistos sob essa perspectiva, se tornam poéticos.